Caros alunos de PO, boa noite. Hoje vou fazer junto com vocês os exercícios postados aí no dia 31/3. Relembrando, esses exercícios referem-se a nosso conteúdo de solução gráfica. Então nós temos aqui as restrições técnicas, duas restrições e as duas de não negatividade. Mesma coisa na letra B e o mesmo na letra C. A diferença é que na letra C nós temos três restrições técnicas. x2 menor ou igual a 6 é uma restrição técnica também, que é aquela reta passando pelo eixo x no valor de 6. E as duas restrições de não negatividade. Eu vou dar mais foco aí nos gráficos, tá? Porque eu vi que é a dúvida da maioria de vocês. Até encontrar os pontos e tal, vocês estão indo bem. Na hora de fazer o gráfico, também alguns estão indo bem, só não estão marcando o conjunto. Vai ser muito importante marcar o conjunto de solução. Como vocês vão ver o conteúdo, já viram, aliás, na aula passada, quando nós estamos resolvendo a função objetiva, é muito importante nós termos bem claro qual o conjunto de solução, para nós rebater a reta do maior lucro ou do menor custo. Então nós temos que ter bem desenhado o conjunto de solução. Então vamos fazer a primeira aqui. Vamos copiá-la de novo aqui. Ctrl C. Vamos botar aqui embaixo. Ctrl V. A primeira. Então nós temos as inequações que nós vamos transformar em inequação. Já vou transformar em equação e já vou chamar o x1 de x e o x2 de y para adiantar o trabalho aqui. Então fica 2x mais 3y igual a 30. Então já coloquei os dois passos num só. E a outra fica x mais 2y igual a 10. Muito bem. Vamos achar os dois pontos aqui para essa primeira. Então, quando o x é 0, o P1 aqui, né? P1. Quando o x é 0, o y vai valer 10, certo? Aqui fica, no 2 fica 0, o 3y igual a 30, e o 3 passa para o outro lado, y igual a 30 dividido por 3, 10. E o outro P, o P2, vamos botar aqui P1, o ponto 1 e o ponto 2. Ponto 2, então, vai ficar, quando o y for 0, x é 15, correto? Então, aqui fica 3y, 3 vezes 0, 0, fica 2x igual a 30, x igual a 30 dividido por 2, que dá 15. Ótimo. Então, vamos lá. Então, já temos as nossas dois pontos para traçar a primeira reta. Vamos ver os pontos da segunda. Vamos botar a segunda reta aqui. Ctrl C, vamos botar ela aqui do ladinho, Ctrl V. Então, já estava aqui do lado a segunda reta, já estava aqui do lado. Vamos só copiar ela para cá, então. Ela já estava aqui embaixo. Então, o P1, quando o x é 0, fica 0, x mais 0 igual a 10, x igual a 10. E quando o y é 0, P2, quando o y é 0, aliás, quando o x é 0, o y igual a 5, né? 2y igual a 5, o 2 passa dividindo, igual a 5. Fazer direto às vezes dá esse probleminha, né? Aqui o P2, então, o P2, quando o y é 0, o x vai valer 10, agora sim é 10. 10 e 0. Bueno, já tenho condições de traçar o meu gráfico. Então vamos lá. Vamos plotar esses dois pontos do gráfico. Para traçar o gráfico,
o maior valor aí vai ser 15 no x, né? E 10 para o y. Então vamos separar uma área boa aqui, vamos deixar os quadradinhos iguais, então formatar a largura da célula. Nós já vimos que 4 é uma largura boa. Olha aí, já ficou legal, tá? Então vamos pegar uma reta aqui em cima, inserir, vamos pegar uma reta para nós fazermos os eixos e vamos inseri-la aqui. Então aqui vamos botar o eixo Y, certo? Vamos alinhar ela aqui. Fazemos um Ctrl C, Ctrl V da reta. Isso aqui tudo vocês podem fazer também com a régua, tá? Sem problema nenhum. E vamos marcar o nosso eixo X. Aqui eu vou ter que também botar formatar mais umas células aqui para o gráfico. Aqui, formatar, largura da célula, 4 nós já vimos que é uma boa largura de célula. Muito bem, então aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Aqui é o eixo X. Só alinhar bem ela aqui. Beleza, primeiro ponto então da primeira reta é 0 para o x, 10 para o y. Então o 0 está aqui, 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que aumentar um pouquinho o eixo X, não tem problema. Aumentar ele para cá. 13, 14, 15. E vamos formatar essas células para elas ficarem com altura igual à largura. Formatar as células, formatar a largura, 4, ok. Largura, 4, ok. Muito bem, já temos então o nosso gráfico aí, tá? Eixo X. Vamos colocar a primeira reta. Passa no 10 e passa no 15. Então vamos lá, vamos pegar mais uma reta aqui. Muito bem. Então ela passa no 10 e vai passar no 15. Vamos conferir. Quando o x vale 0, o y vale 10. Quando o x vale 15, o y vale 0. Beleza, essa é a nossa primeira reta. Vamos botar aqui reta 1. Agora vamos para a reta 2. Quando o x vale 0, o y vale 5. E quando o y vale 0, o x vale 10. Então ela vai passar no ponto 5 e no 10. Vamos só copiar essa aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ela vai passar no 5 e no 10. Vai ter a mesma inclinação? Não. No 5 e no 10. Muito bem. Então essa é a reta 2. Agora nós temos que pegar o nosso ponto teste. Vamos escolher o ponto teste 1, 1. Botar aqui, ponto
teste 1, 1. Então ele está no quadrante inferior para a primeira reta e está no quadrante inferior para a reta 2 também. Vamos pegar as inequações agora para ver se ele é verdadeiro ou falso. Vamos pegar as duas aqui. Ctrl C. Vamos botá-la aqui. Então, para a primeira reta, 2 que multiplica 1 mais 3 que multiplica 1 é maior ou igual a 30. Vamos botar o símbolo aqui, inserir símbolo, maior ou igual a 30. Fechar. 30. Então nós temos que 5. Copiar aqui. 5 é maior ou igual a 30? Falso. Aqui que muitos de vocês não fizeram, tá? Então, para a reta 1, esquecem a 2. Para 1, ele é falso. Então, o ponto teste, que é esse cara aqui, deixa eu inserir aqui uma setinha. Ó. Vou sair da célula, deixa eu inserir uma setinha aqui. Ó. Esse é o nosso ponto teste. Ele nosso ponto teste. Ponto teste 1, 1 para o x, 1 para o y. Então, ele performou falso. Então, isso aqui tudo é falso. Ó. Então, eu já venho aqui na minha ferramenta de desenho e já vou marcar. Vou pegar minha canetinha e vou marcar como falso. Tudo aqui embaixo dá 1. Opa, essa aqui é a 2, né? Então, abaixo da 1, tudo isso aqui é falso. Ah, professor, mas está marcando a 2. É que eu tenho que satisfazer as duas. Então, se já é falso para 1, tudo que está abaixo, tudo que está abaixo da reta 1 é falso. Esquece a 2. Estando abaixo da 1, já é falso. Não olhe a 2 nesse momento. Se a 2 tiver ela toda no conjunto falso, marca igual. É muito importante fazer os x para indicar que aquele conjunto que você, aquela área que você está achurrando com x, ela é conjunto falso. Ele não pertence ao conjunto solução, tá? Certo? Então, tudo que está embaixo da 1 é falso. Bueno, agora nós vamos ver a 2. A 2 fica, então, ESC para sair do desenho. A 2 fica 1 mais 2 vezes 1 maior ou igual a 10. Vou copiar aqui que fica mais fácil. Ctrl C. Fica então 3. 1 mais 2 é 3. Maior ou igual a 10. Falso também. Então, o ponto 1 performou falso. Tudo que está abaixo da 2 é falso. Nós já achurramos com x, porque na 1, ó, como a 2 estava contida dentro da 1, tudo que está abaixo da 1 é falso, então tudo isso aqui vai ser falso. Lembre-se, se eu olhasse só a 2, talvez essa parte do meio aqui fosse conjunto solução, mas essa solução
tem que satisfazer as duas retas. Como tudo que está abaixo da reta está no primeiro quadrante, no quadrante inferior da reta 1 já foi falso, então toda essa área aqui é falso. E mais, né, aquelas condições de não negatividade. Então tudo que está à esquerda e abaixo do zero, por ser negativo, é falso. Então tudo que está à esquerda do zero corresponde ao x negativo. Tudo que está abaixo do zero corresponde ao y negativo. Então essa região aqui, abaixo do eixo x e à esquerda do eixo x, tudo é número negativo. Então a solução não aceita negativo porque eu tenho as restrições de não negatividade, certo? Então eu tenho minhas restrições de não negatividade. Tudo isso aqui que está abaixo do eixo x e está na parte negativa do eixo y são números menores que zero. Ou o x é menor que zero, ou o y é menor que zero, ou ambos são menores que zero. Por exemplo, se eu escolher um ponto nesse quadrante aqui, o x vai ser positivo, porém o y vai ser negativo. Se eu escolher um ponto nesse quadrante aqui, o x vai ser negativo e o y positivo, então eu vou ter ainda um negativo. E se eu escolher um ponto nesse quadrante, eu vou ter x negativo e y negativo. Então, números menores que zero, números negativos, não são soluções, porque eu tenho restrições de não negatividade. Então, o meu conjunto solução é esse cara que eu vou marcar aqui em cima. É importante vocês marcarem o conjunto solução. Vou pegar aqui uma retinha, eu vou pintá-la de verde, diminuir um pouco ela, vou pintá-la de verde, para indicar a solução. Vou aumentar um pouco a espessura, certo? Então esse aqui vai ser meu conjunto solução. Esse aqui vai ser meu conjunto solução. Não esqueçam que a reta 1 também ela é solução, tá? Então a reta também é solução, pois eu vou marcar ela. Vou marcá-la como solução. Então esse cara aqui é o meu conjunto solução. Vou fazer vários aqui para nós. Identificar o conjunto de solução. Na caneta é bem mais fácil de fazer, né? Mas também vai ficando legalzinho aqui, ó, ficando bem marcado qual o conjunto de solução. Certo? Eu vou marcar a reta também. Tá mais um aqui em cima. Mais um aqui. Então a reta aqui, ó, vou pegar mais um, Ctrl C, Ctrl V, vou virá-lo aqui. A reta 1 também, ela não pode passar do eixo X, senão ela fica negativa, né? Vou aumentar um pouquinho a espessura dela para vocês verem. Ela também é solução. E essa aqui de cima também. Ela começa aqui e segue para o infinito. Certo? Ele também é conjunto de solução. Então, está aqui marcado o nosso conjunto de solução.
certo? É da reta 1 para cima. A 2 foi o simples coadjuvante nesse exercício. A1 com A1 nós já conseguimos identificar, porque tudo que estava abaixo da 1 era falso. Porque o ponto teste testou falso estava no primeiro quadrante. Então, pessoal, a maioria de vocês conseguiram chegar na resposta. Muito bem, parabéns. Só que importante é eu deixar bem claro, delimitar o meu conjunto de solução. Então, eu vou botar um Szinho aqui. Botar um S de conjunto de solução. Escrever um textinho aqui. Vamos botar ele verde aqui. Botar ele maior. Botar ele uns 24. E vamos botar ele verdinho. Aí. Pronto. Então é importante deixar bem claro qual é o conjunto de solução. Para depois, aí, quando nós tivermos que rebater a reta do lucro ou a reta do custo, nós sabemos direitinho onde nós estamos trabalhando. Certo? Então esse é o número 1. Vamos fazer o 2. Vamos lá. O 2 é esse cara aqui. Ctrl C. Vamos postar ele aqui embaixo. Aqui. Vamos achar então, já vamos fazer x mais y igual a 8 e a outra equação vai ficar 2x mais 2y igual a 20. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar essa primeira aqui, Ctrl C, e vamos achar 2 pontos. Essa está muito fácil, né? Essa está muito fácil. Então vamos lá. O P1, quando o x é 0, o y é 8, e quando o y é 0, o x vai valer 8. Tudo bem? E a segunda? A segunda vamos colocá-la aqui. Vamos colocar aqui do ladinho. Então, o P1, quando o x é 0, fica 2y igual a 20, o y vale 10, o 2 passa dividindo. E quando o x quando o y é 0, o x vai valer 10, é o contrário. O 2 passa dividindo. Ok. Já temos o nosso gráfico, 10 e 10, vamos traçar as duas retas. Então vamos buscar uma reta aqui em cima, inserir uma reta, fazer o eixo. Então esse aqui vai ser o eixo Y. Vamos dobrar ela para fazer o eixo X. Então aqui é o Y. Aqui quando você quer deixar ela bem retinha, você zera ela aqui, ó, fica bem retinha. Aqui é o Y, certo? E aqui é o X. Muito bem. O Y vai até 8, então aqui vai ser o 0. Esse aqui vai ser o 0. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui vai ser o X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeira reta, 8 e 8. Vou buscar uma reta aqui em cima.
vai passar no 8 e no 8, certo? E a segunda reta no 10 e no 10. Opa, y até o 10. Então aqui vai 9 e aqui 10. Praticamente nós vamos ter a mesma situação do exercício de cima. O professor, ele não pega esses exercícios em livro, então ele vai criando e às vezes pode acontecer de os exercícios ficarem meio parecidos, mas não tem problema. O importante é vocês pegando a habilidade aí de fazer as tarefas. Muito bem, vou pegar o ponto teste, inserir o teste. Vamos lá. Então aqui eu vou pegar o ponto 1, ponto teste, 1 para o x, 1 para o y, fica mais fácil a gente calcular. E eu vou substituir na primeira, fica 1 mais 1, agora é inequação, então eu tenho que pegar as inequações, ó. Vou pegar as duas aqui, para mim poder ver se o ponto testa verdadeiro ou testa falso. O primeiro ponto nós vamos colocar, então, 1 mais 1, 1 mais 1 é menor ou igual a 8. Vou copiar aqui em cima, na barra de forma, Ctrl C, para não precisar lá inserir. Ctrl V, é menor ou igual a 8. 2, né? 2 é menor ou igual a 8? Verdade. Então ele testou o verdadeiro, quer dizer que tudo que está aqui para cima é falso, né? Essa é a reta 1, vamos botar o número das retas, é sempre bom botar um número para a gente não se perder na hora de fazer as análises, reta 1 e reta 2. Então, o ponto 1 ele testou verdadeiro, certo? Então, aqui para baixo é conjunto verdade, aqui para cima é conjunto falso. Já vou pegar minha caneta e marcar os xizinhos. Então, tudo aqui para cima testou falso. Só é verdadeiro no quadrante inferior, certo? O quadrante superior, ele é falso. Preciso testar 2? Preciso. Porque se a 2, de repente, testa falso, aí não tem solução. Né? Vou só confirmar se a 2 vai testar verdadeiro. Mesma coisa aqui embaixo, né, pessoal? Que nós falamos que aqui é a área negativa de x ou y ou ambos menor que zero. As nossas restrições de não negatividade não permitem soluções onde o x ou o y ou ambos sejam negativos, tá? Então aqui nessas áreas aqui negativa, né? À esquerda do eixo y e abaixo do eixo x são todos quadrantes onde ou o x ou o y ou ambos vão ser negativos, não satisfazendo a restrição de não negatividade, certo? Muito bem, então aqui todos negativos, aqui para cima é tudo negativo, é tudo falso, perdão, porque o ponto está no quadrante inferior e testou o verdadeiro, então o quadrante superior ele é todo falso. Não parece, pessoal, mas ao marcar a área do conjunto falso, você já começa a ter uma boa noção da solução do problema. Então é importante, muitos de vocês fizeram o gráfico, mas metam o x ali sem dó, tá? É falso, você já elimina da solução.
Muito bem. Vamos testar a segunda inequação para o mesmo ponto. A segunda vai ficar, ESC para sair do desenho, vai ficar 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 maior ou igual a 20. Vamos copiar aqui em cima. Ctrl C. Fica 4 maior ou igual a 20? Falso. 4. Ctrl V. Maior ou igual a 20? É falso. Então, ó, o que eu estava dizendo, ó. O ponto 1 testou falso para a reta 2, certo? O ponto, ó que interessante, foi sem querer, tá? O professor ele escolheu essas inequações e na verdade eu estou fazendo agora a primeira vez junto com vocês, tá? O ponto 2, a equação 2 testou falso. Então, o que quer dizer isso? Para a reta 2, que é a reta de cima, tudo que está abaixo dela é falso, tá? Então vamos lá, eu vou marcar tudo que é abaixo dela é falso. Então, vou marcar aqui. Que interessante, esse é um problema que não tem solução. O que quer dizer isso, não ter solução? Não existe valor para x1 e x2 que satisfaça as 4 restrições, as 2 técnicas e as 2 de não negatividade, certo? Então, tudo é falso. Só vou dar uma conferida se está tudo certinho. Os pontos estão certos, né? É 10 e 10, eu vi os gráficos de vocês, 8 e 8, são gráficos onde são paralelos. O sinal aqui é trocado mesmo, eu copiei direto do exercício, um é maior ou igual, o outro é menor ou igual, é isso aí. Aqui menor ou igual, maior ou igual. Então esse exercício, qual a resposta dele? Vou botar aqui. Não existe solução que satisfaça as restrições técnicas e a de não negatividade. Certo? Então essa é a resposta. Nós vimos que foi bom ter acontecido esse exercício aqui, porque nós vimos que nem todos os problemas vão ter solução. Eu posso estar pedindo uma coisa impossível, eu posso estar pedindo um lucro ou um custo impossível de atingir com as restrições que eu estou propondo para o problema, certo? Então, nesse caso aqui, nós vimos que o ponto teste, ele testou o verdadeiro para uma reta e testou o falso para outra. Então, e mais a periferia aqui à esquerda do x e abaixo do x é falso também. Não existe solução que satisfaça esse problema, ok? O meu plano cartesiano ficou todo completo de x. Por isso que é importante você sempre marcarem os x, tá? Para já ir separando o que é falso da solução. Muito bem, vamos para o terceiro exercício. Vamos ver o que o professor aprontou nesse aqui. Esse aqui tem 3 retas. Ctrl C. Vamos lá. Ctrl V. Último exercício.
Vamos já transformar em equações 3x mais 4y igual a 24. E 3x mais 3y igual a 21. E alguns de vocês esqueceram, essa aqui é uma outra restrição, tem que colocá-la. x2 é y, então y igual a 6. Se fosse x1, seria x igual a 6. Não esqueçam que o x1 equivale a x e o x2 equivale a y. Então, se x2 é menor ou igual a 6, eu estou dizendo que y é menor ou igual a 6. Transformando na equação, fica y igual a 6. Certo? Então, não esqueçam. Olhem quantas restrições tem. Tem 2 de não negatividade e 3 restrições técnicas. Bueno, vamos achar os pontos para a primeira reta. Então, P1. Quando x é 0, fica 4y. O 4 passa dividindo 24, dá 6. 6 vezes 4 é 24. Então, quando x é 0, o y é 6. Certo? P2. Quando o y for 0, fica 3x igual a 24. Passa o 3 dividindo, vai dar 8. 3 vezes 8, 24. Então, vai dar 8 e 0. Concordam? Até aí todo mundo vai bem. Não temos problema quanto a encontrar os pontos. Essa parte vocês pegaram legal. P1. Então, quando x é 0, fica o y igual a 7. Certo? 3 passa dividindo, 3 vezes 7, 21. E o P2, quando o y é 0, o x também fica igual a 7. Certo? E a última é y igual a 6, essa já não tem muito o que fazer. Vamos só copiar ela aqui para dizer que a gente não esqueceu. Y igual a 6. Vamos botar aqui do lado. Qualquer valor que eu der para o x, o y vai ser sempre 6. Se eu der valor 1, ele vai ser 6. Se eu der 0, ele vai ser 6. Se eu der 10, ele vai ser 6. Então vai ser uma reta que passa pelo y igual a 6. Vamos montar o nosso gráfico. Vamos inserir os eixos. Vem aqui em cima. Vou pegar o eixo. Vou colocar aqui no meu setinha para cima. Isso aqui vai ser o y. Muito grande. E agora eu vou pegar o x. Ctrl C, Ctrl V. Já dobro ela aqui e já faço meu eixo x. Muito bem. Aqui o y, aqui o x, aqui o ponto 0, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, máximo é 8, né? E aqui o x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos traçar então a primeira reta. Vamos buscar uma reta aqui em cima. Ela passa no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e no 8. Vou dar uma corzinha para ela diferente. Vamos botar ela vermelha. E vou botar aqui o número 1 também em vermelho. Para identificar bem ela. A segunda passa no 7, 7. Passa no 7 e no 7.
Vou dar uma cor diferente para ela. Como elas estão próximas, então pode ser que a gente se confunda, né? Então eu vou dar uma cor verde. Verde não, vai confundir com lilás. Tá? Então essa aqui é a minha segunda. Vou dar a corzinha lilás também para o número 2. Número 2. E a terceira é y igual a 6. Vamos pegar ela aqui. Vamos botar uma cor diferente nela. Vamos botar verde, não. Vamos colocar preto. Ok. Então essa aqui é a reta y igual a 6. Qualquer valor que eu der para o x, o y vai ser sempre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui embaixo. Então essa vai ser minha reta 3. Muito bem, traçadas 3 retas. Vamos conferir. Isso aqui tem que ser um pouquinho mais para cima. Vamos ver aqui. Aí. Aqui embaixo eu já fiz as análises, então. Peguei a primeira inequação, escolhi um ponto teste. Vamos colocar o nosso ponto teste. Ponto teste, vamos escolher 1, 1. Facilita para todo mundo, facilita os cálculos. Ponto teste, 1, 1. 1 para o x, 1 para o y. Eu substituí aqui, então, na primeira inequação. Quando eu vou testar, eu testo sempre na inequação. 3 vezes 1. Peguei a primeira inequação, que é essa aqui. 3 vezes 1 mais 4 vezes 1 maior ou igual a 24. Ficou 3 mais 4, 7. É maior ou igual a 24? Falso para a primeira. Tá? Então, essa aqui é a primeira. Onde que está a primeira reta? Aqui é a vermelhinha. Então, se ele é falso, o ponto testou falso, tudo que está para cima da primeira reta é verdadeiro. Tudo que está para baixo, porque o ponto está para baixo e testou falso, é falso. Então, eu venho aqui na minha ferramentinha de desenho, pego a minha caneta e vou marcar tudo que está abaixo da reta vermelha, que é a reta 1, testou falso. Então, tudo que está abaixo da reta 1 é falso, certo? Porque o ponto testou falso e o ponto está abaixo da reta 1. Então, tudo que está aqui nesse espaço, abaixo da reta 1, é falso. Muito bem. Vamos ver para a reta 2, o mesmo ponto, ponto 1, 1. Como que ele testa? Substituo o ponto teste na segunda inequação. 3 vezes 1 mais 3 vezes 1 maior ou igual a 21. 6, 3 mais 3, 6. 6 é maior ou igual a 21? Falso. Então, para a segunda reta, que é essa retinha lilás aqui, ó, tudo que está abaixo dela também vai testar falso. Faltou esse quadradinho aqui, ó. Por isso que eu pintei ela de duas cores aí para identificar. Tudo que está abaixo dessa reta vai testar falso. Então, abaixo da reta lilás, que é a reta 2, e abaixo da reta vermelha, que é a reta 1, tudo que estiver abaixo dessas retas é falso, porque o nosso ponto teste está no quadrante inferior para essas duas retas e testou falso. E agora eu estou marcando aqui as áreas de valor negativo, que a gente já viu que essas áreas nunca são conjunto de solução, porque elas têm
números negativos. Elas não pertencem ao conjunto de solução, porque elas têm número negativo. Bom, falta a última reta, que é o y menor ou igual a 6. x2 é menor ou igual a 6, o ponto teste é 1, então x2 é y vale 1. 1 é menor ou igual a 6? Sim, é menor ou igual a 6. Então, para a terceira reta, o ponto é verdadeiro. Então, tudo que está abaixo dessa reta é verdade, o que está acima é falso. Uma dica, marque o falso primeiro. Então, tudo que está acima da reta 3 não pertence ao conjunto de solução. É falso, certo? Não pertence ao conjunto de solução. É falso. Uma das partes mais importantes da solução desses problemas é nós identificarmos onde que nós vamos pintar o X, onde que nós vamos marcar o conjunto pontos que não resolvem o exercício, conjunto falso. Porque aí o que sobrar, se eu fizer bem feito a marcação do conjunto falso, o que sobrar é a minha solução. Nesse caso aqui, então, o que sobrou foi esse espaço aqui. Então, esse é o meu conjunto de solução. Então, eu vou inserir uma retinha aqui para me marcar esse conjunto solução, tá? Eu vou pintá-la de verde e vou aumentar um pouquinho a espessura dela. Aumentar um pouco a espessura dela. Espessura da reta. Aqui. Então, o meu conjunto de solução é esse aqui, ó, pessoal. Tá? Vou pegar algumas aqui para a gente ir marcando o nosso conjunto de solução. O que houve aqui? Sempre dá um ESC e resolve, né? Quando o Excel trava, dá um ESC que ele já libera. Então esse aqui vai ser meu conjunto de solução. Vou pegar aqui. Um pouquinho de paciência. Depois, quando vocês tiverem que rebater a reta do lucro ou do custo, vocês vão ver como é importante eu ter bem definido, bem marcado qual é o meu conjunto de solução, tá? Vou pegar aqui, então ele começa aqui, certo? Ele vem para cá, até aqui. Se eu baixar, eu pego o número negativo. Aí não é solução. Ele vem aqui, certo? E ele vem para cá. E para cá ele segue para o infinito, tá? Certo? Então esse é o meu conjunto de solução. Vou pegar o Szinho aqui de cima, só para colocar dentro do conjunto. Esse carinha aqui. Opa!
Ctrl+C, deixo até aqui embaixo, vou colocar ele dentro do conjunto de solução. Então, pessoal, vocês vejam que foi 3 tipos de exercício. Um exercício um pouco mais simples, que foi o primeiro, onde nós facilmente aí identificamos o conjunto de solução, que é esse cara aqui. Então, nível bem simples aí de complexidade. O segundo foi bem bacana, porque nós também vimos que pode haver situações na vida que não haja solução, que eu não consiga satisfazer as restrições técnicas, as duas ao mesmo tempo. É o caso do exercício 2. Todos os pontos do meu plano cartesiano não deram solução. Tá? Então, pode acontecer isso. Na vida real é muito comum que a gente não consiga, a gente estipula algumas restrições e não consegue satisfazer ambas. Atender a produção e atender o custo. Atender o tempo e atender a quantidade produzida. Então, foi o caso aqui. Com essas duas restrições, a gente não consegue solução. Então, eu botei aqui. Não existe solução que satisfaça as restrições técnicas e as de não negatividade. Até vou mudar a frase, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou simultaneamente, tá? É isso que o problema pede. Ele pede que eu satisfaça as restrições simultaneamente. Né? Ao mesmo tempo, eu satisfaça as restrições técnicas e as restrições de não negatividade. Nesse caso, a gente não conseguiu. E o terceiro exercício é um exercício um pouco mais complexo para encontrar o conjunto de solução. Por que mais complexo? Porque as duas retas ficaram muito próximas, então até coloquei cores diferentes para poder distingui-las, né? E também havia mais um ingrediente que era uma terceira reta, então tivemos que fazer 3 análises, tá? Então aqui está o nosso conjunto de solução. Para nós vermos se realmente tirar a prova dos 9, se esse conjunto é a solução mesmo, nós podíamos pegar um ponto aqui, ó. 6 para o x, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4 para o y. Vamos pegar um ponto teste que tem que testar verdadeiro. Verdadeiro. Nós vamos pegar 6 para o x e 4 para o y. Está bem no meio do meu conjunto solução. Vou até marcá-lo aqui com a nossa famosa setinha aqui. Está marcando todo. Vou pegar uma lá em cima que fica mais fácil. Eu vou pegar a setinha aqui, certo? E vou marcar o ponto 6 e o ponto aqui. Ponto 6 para o x e 4 para o y, tá? Para pegar um ponto dentro do conjunto de solução para nós testarmos. Vamos lá. Vamos pegar a primeira inequação. Vamos testar com o ponto teste. Vou pegar então aqui. 3 vezes 6, né? Que é o x, mais 4 vezes o 4, que é o y, tem que ser maior ou igual a 24, né? Então, vamos inserir o maior ou igual aqui, símbolo, maior ou igual a 24. Muito bem, fica 18, 6 vezes 6, 18, 4 vezes 4, 16, maior ou igual a 24. Eu vou copiar aqui em cima para não precisar inserir o símbolo. Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, maior ou igual a 24. Fica então 20, 34 é maior ou igual a 24? Verdadeiro. Então já testou verdadeiro para a primeira restrição. Vamos para a segunda. O mesmo ponto. A segunda é 3 vezes 6, que é o x,
mais 3 vezes o 4, que é o y, maior ou igual a 21. Fica 3 vezes 6, 18, mais 12, maior ou igual a 21. Maior ou igual a 21. Fica, então, 30, 18 mais 12, maior ou igual a 21. Verdadeiro. Também testou verdadeiro. O ponto de solução até agora se mostrou ok. A terceira, y é menor ou igual a 6. Quanto é o y? 4. 4 é menor ou igual a 6. Agora é menor ou igual. É menor ou igual a 6. Sim, 4 é menor ou igual a 6. Verdadeiro. Então, com isso nós provamos que aquele conjunto de solução que nós marcamos realmente está correto. Nós pegamos um ponto no meio do conjunto de solução, ele testou verdadeiro para as 3 restrições. Ele atendeu ele foi solução para as 3 restrições ao mesmo tempo, certo? Então, como eu falei para vocês, 3 exercícios com 3 níveis de dificuldade. O primeiro muito fácil, o segundo uma surpresa, não tem solução, acontece, e o terceiro um pouco mais complexo. A maioria de vocês, como eu comentei anteriormente, conseguiu plotar as retas, mas 50% não conseguiu fazer a análise correta do conjunto de solução. Então eu peço para vocês acompanharem essa aula, esses exercícios comentados, né, a resolução, e vejam aonde vocês falharam na análise do conjunto de solução. Para aqueles que conseguiram encontrar, parabéns. Para aqueles que não conseguiram, nem tudo está perdido. É só a prática que faz o monge. Tá? Pratiquem, vejam esses 3 exercícios, como vocês fizeram as análises, e muito importante, sempre marcar os pontos que não são solução. Analisa a primeira reta e marca. Não analisa as 13 depois de marcar as 3 que a gente se atrapalha. Analisa a primeira, já marca aquilo que é falso. Analisa a segunda, já marca os pontos que não são solução, até achar o conjunto correto. Feito? Obrigado, até a próxima.